Olá, estudantes! Estamos aqui para dar continuidade na nossa disciplina Projetos Integradores 2 e é importante resgatar, em uma sociedade cada vez mais digital, a educação não pode ficar à margem desta concepção, porque os nossos estudantes estão cada vez mais conectados, interagindo. Por exemplo, vocês estudantes já ouviram falar sobre modernidade líquida, tsunami digital? Espero que hoje, com a professora Kathleen, possam conhecer e aprofundar as reflexões de vocês sobre estas questões. Aproveitem a aula! Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Kathleen, sou pedagoga, mestre e doutora em educação e pesquiso a área das tecnologias digitais. É um grande prazer acompanhar vocês nessa disciplina e eu espero poder trazer algumas contribuições para que vocês possam desenvolver os projetos integradores e também repensar um pouquinho a prática pedagógica. Bom, quando nós pensamos na palavra tecnologia, geralmente a gente pensa em algumas palavras que estão na crista da onda, como, por exemplo, a sociedade da informação, internet, inovação, globalização, interatividade. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos num mundo completamente globalizado. Qualquer acontecimento que se dê em qualquer parte do mundo, rapidamente nós vamos ficar sabendo. Em questão de segundos estará nas redes sociais, no nosso celular, as pessoas vão estar comentando. Isso proporciona uma grande interatividade, faz com que a gente interaja com os conteúdos o tempo todo. Eu quero comentar, eu quero compartilhar com os meus amigos, eu quero expor a minha opinião em relação a determinados assuntos. E tudo isso se dá graças à inovação que nós tivemos nos últimos anos. Os recursos tecnológicos, eles avançam numa velocidade muito rápida. Se nós pensarmos como eram os celulares de 10 anos atrás, os tijolinhos, né, com aqueles jogos da cobrinha e outros jogos bem rudimentares, a gente, na verdade, nem leva em consideração o quanto a tecnologia avançou num período muito curto. Então, essa inovação e principalmente a internet, ela faz com que a gente vive hoje em uma sociedade da informação, aonde a informação está aí, no bolso, sobre a mesa, dentro das nossas bolsas, mochilas, que na verdade são os nossos celulares. Hoje, pequenos computadores que carregam um mundo de informações. Inclusive, hoje eles são considerados a extensão do nosso próprio corpo. Quando a gente esquece, por exemplo, o celular em casa, rapidamente a gente sente a falta física, inclusive, desse equipamento. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, nós vivemos numa sociedade da informação, onde eu não preciso mais ir até uma biblioteca, dependo do professor ou de uma pessoa com mais conhecimento. Eu consigo fazer qualquer tipo de pesquisa de busca, de qualquer tipo de pesquisa dentro da internet, seja uma coisa muito simples ou um conhecimento acadêmico. Então, todas essas palavras, todas essas novas nomenclaturas, elas fazem parte dessa grande área de saber que é a tecnologia e que hoje nós nomeamos como tecnologias digitais da informação e comunicação, que são aquelas tecnologias que têm, por obrigatoriedade, o componente da internet. Pensando um pouquinho em termos educacionais, até um tempo a gente considerava analfabetos aquelas pessoas que não haviam se apropriado da leitura e da escrita, né? Hoje sempre nós ouvimos falar muito dos analfabetos funcionais, aqueles que passaram pela escolarização e que ainda assim não são leitores e escritores competentes. Mas hoje nós temos uma nova categoria, que são os analfabetos do século XXI. Esses não vão ser aqueles que não sabem ler ou não sabem escrever, mas aqueles que muitas vezes não conseguem aprender, desaprender ou reaprender. Então, hoje, os saberes, eles não são mais sólidos. Esses saberes, eles são flutuantes. Eles se ressignificam o tempo todo. Então, nós precisamos, muitas vezes, estar abertos a essas novas possibilidades, a essas novas nomenclaturas, às novas tecnologias, para que nós possamos ser cidadãos aí do século XXI e possamos oferecer um ensino para os nossos estudantes que atenda às necessidades deles e que faça parte do cotidiano de cada um. Hoje, nós temos algumas palavras que elas representam muito bem o nosso cotidiano.
Uma delas é o tsunami digital, que é exatamente isso que a imagem representa. Nós somos o tempo todo cobertos por uma avalanche de informações. Se nós acessarmos um site agora, um portal de notícias, e visualizarmos quais são as principais manchetes, os principais acontecimentos que se deram nesse momento, e nós fizermos isso no final do dia, ao término de um dia de trabalho, de um dia de estudo, com certeza essas informações elas vão ter se atualizado. As informações que foram mais acessadas, elas vão estar em destaque, aquelas que não foram tão acessadas assim, já vão estar em páginas secundárias. E isso faz com que muitas vezes a gente não consiga se manter atualizado. Eu tenho uma falsa impressão de que eu estou bem informado. Eu leio a manchete, eu leio o resumo, mas nem sempre eu consigo adentrar de fato dentro do conteúdo. Isso leva a um fenômeno nomeado como superficialidade do saber. Eu sei um pouquinho de cada coisa, mas profundamente eu não sei muitas coisas, não tenho muitos conhecimentos sobre um determinado assunto. Esse fenômeno, embora que ele seja natural por conta do avalanche de informações que nós temos, ele é muito perigoso, porque ele pode levar a informações muito superficiais, ele pode levar a um conhecimento baseado no senso comum e pode inclusive levar a uma propagação de falsas notícias, né, das fake news que estão aí muito na moda, uma palavra muito utilizada atualmente. Então, nós, enquanto professores, precisamos pensar bastante nesses fenômenos. O que nós podemos fazer para conseguir navegar nesse oceano de informações? Como nós podemos instrumentalizar os nossos alunos para que eles possam selecionar o melhor conteúdo, verificar a confiabilidade dessas informações. Isso é muito interessante quando nós pensamos que em plena era de muito acesso à informação, nem sempre nós estamos bem informados. Tamanha é o fluxo, a interatividade que essas informações nos proporcionam. Pensando um pouquinho nesse conceito de modernidade líquida que a professora Vera anunciou, o Bauman, ele diz que as tecnologias, as novidades se atualizam de um modo tão rápido que muitas vezes nós não conseguimos nos apropriar dela. Então, os softwares, os aplicativos, os equipamentos eletrônicos, eles se renovam de modo tão rápido que a gente sempre entra nesse ciclo, querendo o celular de última geração, a última atualização do software, e nem sempre a gente consegue, de fato, se apropriar desses conhecimentos. Então, óbvio que toda essa inovação e toda essa modernidade tem um aspecto muito positivo, mas ela pode levar também a uma situação em que eu não consigo mais me manter atualizado e isso pode me levar a uma zona de conforto. Então, pensar sobre esse movimento da modernidade líquida e pensar até que ponto eu consigo e eu preciso me manter atualizado é muito importante, pensando na formação de professores e principalmente no cotidiano, né, nas práticas que vocês vão exercer dentro das escolas. Então, para a gente fechar um pouquinho a nossa aula de hoje, nós precisamos pensar, né, as tecnologias digitais, elas são a panaceia dos nossos problemas educacionais? Quando nós pensamos na inserção das tecnologias na década de 80 dentro das escolas, elas eram consideradas como as redentoras. Todos os problemas educacionais seriam resolvidos. E, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Embora as tecnologias sejam recursos enriquecedores da nossa prática pedagógicas, ela por si só não consegue resolver. Ela não pode ser encarada como um fim em si mesmo, mas um recurso a mais para que nós possamos enriquecer a nossa prática pedagógica e, mais do que isso, aproximar as nossas práticas do cotidiano dos nossos estudantes. Eles pedem isso, a nossa educação necessita disso. Tudo se modernizou, o telefone, o carro, os televisores, os computadores, e quando nós olhamos para a estrutura das escolas, ela ainda continua do mesmo modo. Carteiras enfileiradas, fila, chamada, uma rotina escolar muito fechada, quando na verdade nós podemos pensar, ainda que com poucos recursos, algumas práticas um pouco mais inovadoras, mais interativas e que coloquem o nosso estudante de fato dentro do processo educativo como protagonistas desse processo.
Bom, eu espero que essa explanação inicial tenha fomentado em vocês essas ideias sobre a questão das tecnologias e da sociedade da informação e que vocês pensem muito sobre isso e nas próximas aulas nós vamos continuar aprofundando alguns conceitos e buscando sempre a reflexão sobre as tecnologias e essa sociedade contemporânea dentro das nossas práticas pedagógicas. Obrigada e até a próxima!